Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nesse sábado, dia 8, nesse dia maravilhoso, que nós estamos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E nessa noite eu quero meditar com os irmãos retorno de Cristo e a geração eleita. Retorno de Cristo e a geração eleita. Porque as profecias da volta de Jesus atingem todas as alas da sociedade, desde 1 a 7 na história, na escala social, na escala tecnológica e científica, no âmbito religioso, geológico e teológico, a profecia se cumprindo na história. E vamos ver agora então, para iniciarmos, Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8, que diz assim. Apocalipse, livro escatológico da Bíblia, que diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nesse momento, Deus está falando através da sua palavra. Porque todas as coisas cooperam para aquele que buscam a Deus com fidelidade, amor, humildade, compreensão. Aqui no livro de Marcos, capítulo 11, 12 e 14, ele vai dizer que ele vai falar de ele está saindo de Betânia, e essa árvore que ele encontra no dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Versículo 14. Então disse a figueira que nunca mais ninguém coma das frutas. Porque Deus está preparando para você algo especial que muda todas as coisas. E junto com Jesus estava a caminho ali, nessa caminhada, junto com os seus discípulos. E nessa figueira estava ali debaixo da figueira Natanael. E Jesus passa por essa figueira. E Jesus agora tem fome. Ele quer se alimentar como um ser humano. Então, você encontra Jesus num passo em que as pessoas não entendem por que Jesus amaldiçoou a figueira, se não era tempo de figo. Porque a figueira é o símbolo da nação de Israel. Assim como o pau-brasil é símbolo do Brasil. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele estava dizendo que Israel tinha como nação. A Bíblia é profética que dar fruto em todas as nações. Jesus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Israel não abençoou as nações. Israel coloca Deus só para eles, mas teria que transformar outras nações. E isso não aconteceu. Por isso Jesus vem, em Marcos 19, 20, e seca a figueira. Mas o que Jesus estava dizendo ali, estava profetizando que Israel deixaria de existir como nação, ou como Israel. Traz um período de tribulanismo
de 490 anos, Israel seca no ano 70 depois de Cristo. 40 anos depois, a nação secou, cumprindo Marcos ou Mateus 24, 15 a 20. Tinha folhas, estava verde, mas não tinha fruto. Não tinha fruto. Deus abençoe a minha esposa que está nos acompanhando, a missionária Rose, lindinha como sempre. Glória a Deus. Então Pedro pediu. Pedro fica, Jesus, mas então você não me explica? Explica para nós aquilo que o Senhor disse antes. Lá no versículo 16, Jesus disse, vocês também ainda não entenderam. No versículo 17, o que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Versículo 18, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impuro. Versículo 19, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Você tem folha, você está bonito, você está bem plantado. Mas, meu amigo e minha amiga, o que falta em você é o principal. Não é a aparência que você está se mostrando no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, na sua igreja. Não, é os frutos. No versículo 20, são essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Quando o general Tito invadiu Jerusalém, com os carros dos soldados romanos, os cavalos, carruagem, escorregavam no sangue dos judeus. Como lá no início, matando milhares de judeus, naquele dia o templo foi destruído. Quando Jesus sai do templo, lá em Mateus 24:1, os discípulos mostrando para ele o templo, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele profetizava que o templo seria destruído. E aconteceu. O general Tito invadiu Jerusalém atrás do ouro dos judeus, só que os judeus derreteram o ouro e colocaram entre as pedras do templo. E para extrair o ouro tinha que tirar a pedra sobre pedra, restando apenas o lugar. Deus está mostrando para mim como que você está. A sua aparência é bonita. A sua pregação é muito bonita. As suas colocações é bonita. A sua forma de falar é bonita. Está coberto de folhas verdes e bem aparentada. Mas falta algo muito importante na sua vida, que nem você ainda descobriu, achando que é apenas uma figura de apresentação. Falta fruto, meu amigo. O fruto é alimento. O fruto é vida. O fruto é aquilo que você procura realmente ter na sua vida. O fruto é coisas que você procura e às vezes não acha. O fruto é coisa que você precisa e você não tem. O fruto é coisas que você quer fazer da sua vida, mas você não consegue. Porque é preciso que você tenha frutos. É preciso que você apareça. Jesus disse ainda que não havia ouro, que o muro que hoje é o muro das lamentações é uma torre. Nesse dia a nação de Israel deixou de existir. Começa um novo período, o período da igreja.
E aí vem 2000 anos profecia, e essa é quando a nação brota, o período profético começaria a contar de novo. Mateus 24, 32 e 33. Jesus disse ainda: aprenda a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, você sabe que está chegando o verão. Assim também, quando vierem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. O tempo está perto para começar. A vida é um vapor que se dissolve com o tempo. Quando a figueira brota, ela já está às portas. A profecia começa quando a figueira seca. Os judeus espalharam-se pelo mundo. Fundaram a Europa, fundaram as Américas, o mundo, mas deixaram de existir. Calcula-se que no mundo hoje tem cerca de 2,5 bilhões de judeus. Onde tem judeus, tem prosperidade. A bênção que Deus determinou sobre Abraão, aonde pisar a planta dos teus pés, é seu por herança. Prosperareis. Deus está falando para mim e para você nessa noite, aonde colocar a planta dos teus pés, eis prosperareis. Mas a profecia de Jesus diz que a nação iria brotar. O período profético viria com o rebrotar, com a resistência da figueira. Quem é a figueira? Israel. 14 de maio de 1948, Israel volta a ser nação. Brotar da figueira, a partir daí inicia-se princípios de dor. Agora, um grande mistério. Olha aqui Mateus 24, 34, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Muitos estão com a sua figueira seca. E as coisas estão acontecendo. As agrúrias, o desespero, as traições, as matanças. Jesus fala da geração de quem? De quem que ele está falando? Do brotar da figueira como uma única geração? Jesus deixa claro que a geração da figueira não passa. Essa geração da figueira que estamos vivenciando hoje, ela não vai passar. No versículo 32, 33 e 34, ele fala da geração do brotar da figueira. Jesus nos ensina que a geração de 1948 seria a última geração. Todos os que nasceram desde 1948, dentro dessa geração, seria a última precedente ao retorno de Cristo. O que está falando? O que ele está falando? Que ela não passa para outra geração. Não vai ter uma próxima geração e nenhuma nova geração. Só somos a última geração. Os meus olhos verão o Rei. Os seus olhos verão o Rei. Primeiro, nos resta saber qual é o tempo bíblico de uma geração. Tem uns que divergem em 40 anos. Já foi há muito tempo. Geração é um tempo de vida. Está lá no Salmos 90, 10. Só vivemos uns 70 anos. E os mais fortes chegarão aos 80. Mas esse ano só trazem canseiras, aflições, a vida passa logo e nós desaparecemos. Isaías 23,15 diz que Tiro ficará esquecido por 70 anos. 70 anos, Jesus diz que todos os que nasceram dentro dessa geração
são as últimas que ele vai voltar nessa geração. Só termina quando o último que nascer durante 70 anos morrer por eis quem nasceu em 2018. Não que ele vai voltar em 2018. Quem nasceu em dezembro de 2018, ele faz parte dessa geração. A Bíblia diz que ele volta, não diz que ele volta nela no cálculo. 2018 mais 70 seria o prazo. Deus quer perguntar para mim e para você: que tipo de geração estamos vivendo? Uma geração com muitas folhas, muita aparência, muito vocábulo, muita apresentação, muitos donos de igreja, muitos autodidata, conhecedor, mas é muita folha e nenhum fruto. O que rege a sua vida, meu amigo e minha amiga, é quando nós nos apresentamos com frutos. Quando nós raigamos as vidas, quando nós se colocamos na brecha, quando nós falamos que realmente sofremos, quando nós falamos que é duro a vida, quando nós dizemos que tudo está tão difícil, que nós falamos que estamos passando no deserto, que estamos num vale que não é fértil, que há pedras no caminho, que há obstáculos, que há desespero, que há morte, que há destruição. E é o momento que estamos vivendo, o momento da figueira seca. Os jovens fracos, uma geração fraca, uma geração líquida, uma geração que não tem um futuro próspero, porque muitos vivem como neném. Hoje o jovem não quer trabalhar e nem estudar mais. Não, para a volta de Jesus, mas para o Armagedon, o fim do mundo, morte do anticristo, as 7 trombetas, reinado do anticristo, a terça parte vai morrer. É uma meta. Não para a volta de Jesus. Volta nela, mas dentro dessa nova geração da figueira, tudo vai acontecer. O anticristo se revela no máximo mais 6 anos. Mas antes disso, vem a apostasia, que já estamos vivendo essa apostasia. Hipoteticamente falando, não sei o dia e nem a hora que Jesus volta, mas sei o tempo da sua volta. Paulo fala sobre o tempo: vós tem que estar inteirado à volta como és da mulher grávida. Não sabe a hora que a criança vai nascer, mas sabe o tempo. Ele volta, nossa época, a Bíblia diz que os sinais são de dores, de parto, as coisas estão piorando, as coisas estão difíceis, o mundo está com muita raiva, a natureza está raivada, está se vingando. Pela própria mão do homem estamos nos acabando. Não há mais o amor, não há a esperança, não há mais saída. E para onde eu vou correr? Para onde eu vou me esconder? Vou ter que fazer um bunker e ficar lá dentro preso o resto da minha vida. Lá em Mateus 24, 37, 39 diz assim: e vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Haveria doenças ou pestes nos últimos dias.
as pestes que vieram depois que Jesus profetizou. E nós estamos vivendo essa seca. As pestes, os delúvios, as enchentes, as mortes, umas se guerreando com a outra, umas querendo ser melhor que o outro, estão vivendo dissociação de valores. As mulheres que não se valorizam mais, perdeu a identidade, a igreja não existe como a identidade profética, muitos se perderam no meio do caminho. A peste de Antonina no século II depois de Cristo, quando dirigia o imperador romano Marcos Aurélio da casa dos Antonímos, que causou a grande devastação do Império Romano. No ano de 666 depois de Cristo, a peste ocorreu em 1189 depois de Cristo. Nós estamos vivendo essa época, a época do desespero, a época da vingança, a época de não ter mais arrependimento por nada, a época de não pedir perdão e não perdoar, a época do desconforto, os casamentos destruídos, as igrejas falidas espiritualmente, um mundo distorcido, um mundo de um povo fraco e desanimado. Paz, minha querida obreira Damiana, diaconisa Damiana, seja bem-vindo, a paz do Senhor esteja contigo. Depois vem a peste do século III, vinda do Egito, espalhou-se pela Grécia do norte da África, Itália, nos anos 251 a 266 depois de Cristo, em Roma, até mesmo na Grécia, morria em média 5.000 pessoas por dia, tudo depois que Jesus falou. Então a peste Justiniana, chamada Justiniana, por ter iniciado no Império Bizantino, no tempo do imperador Justiniano, no ano 542 depois de Cristo. Espalhou-se pelos países asiáticos, europeus, matando em média 10.000 pessoas por dia. Vem a peste negra no século XIV, foi a maior e a mais trágica epidemia da história, registrada com 24 milhões de mortes nos países do Oriente. Quando veio para a Europa, a devastação foi mais terrível. 50 milhões de pessoas foram mortas na época. Tem também a peste do novo continente, foi quando Cristóvão Colombo se esparramou por outros países do continente, inclusive no Brasil. A pandemia da gripe, chamada gripe espanhola, oriunda da Europa, de 1918. Após a Primeira Guerra Mundial, cerca de 20 milhões de pessoas foram vitimadas. Vem o tempo da evolução sexual, a AIDS, o câncer, que mata mais de cerca de 7 milhões de pessoas por ano no mundo. Cerca de quase 3 milhões de vítimas, contra cerca de 3 milhões de vítimas da AIDS, segundo a Organização Mundial da Saúde. Cerca de 40 milhões de pessoas diagnosticadas com o soro positivo, portadores do vírus da HIV, que vive ao redor do mundo, 5 milhões só na África, enquanto 24 milhões e meio de pessoas lutam contra algum tipo de câncer. Esse é o número de pessoas diagnosticadas. O maior problema do câncer
é a demora do diagnóstico. As principais causas de morte no mundo hoje. Primeiro lugar vem o câncer. Segundo, doenças, arritmias cardíacas. Terceiro lugar, AVC, acidente vascular cerebral, morte por 5,5 milhões de pessoas. E nós ainda não descobrimos que realmente estamos vivendo a figueira seca. Um mundo devastado, um mundo desacreditado. Meu amigo, minha amiga, não importa se você tem dinheiro, se você tem poder, se você tem status, não importa nada disso. O que importa é se a sua figueira, se você é uma figueira verdadeira, então você tem frutos. Porque aquela figueira que só fala para os outros fazer o que ela não faz, aquela figueira que tem uma aparência de folhas bonitas, bem folhada, bem aparentada, com aparência de bonito. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Essa figueira seca, porque para Deus não vale nada. Então, meu amigo e minha amiga, não perca o seu tempo sendo uma figueira seca. E nós vimos ainda as infecções respiratórias, pneumonias, bronquites. Quase 4 milhões de pessoas no ano. A AIDS, quase 3 milhões de pessoas. Doenças pulmonares, quase 3 milhões por ano. Olha a situação que estamos vivendo, a pandemia, a seca física, material, financeira, espiritual. É o que nós estamos vivendo nessa época, nesse tempo. E ninguém ainda acordou para a vida. Países sem nenhuma tecnologia, doenças diarréticas, cóleras, quase 2 milhões de pessoas. Tuberculose, 1,5 milhão de pessoas. Diabetes, 1 milhão de pessoas. Olha só que monte de coisas ruins, de doenças, de peste, de calamidades que estamos vivendo nessa época, porque é a época que já falamos, que passou, e ainda nem foram radicadas. Quando Jesus Cristo falou que as pestes iriam aumentar, tudo isso apareceu, ele também falou em Mateus 24:6, que era para não ter medo quando ouvirem barulho de guerra e que tudo isso iria acontecer, mas ainda não era o fim. Ainda não é o fim. Eu quero dizer mais uma coisa para você nessa noite. Ainda vai vir uma peste muito grande no ano que se inicia. Eu quero dizer uma coisa para você. Vai ser uma luta muito grande para o cientista. Até ele chegar no ponto certo, morrerão milhares de pessoas. Então não dá mais tempo, meu amigo. Não dá mais tempo, minha amiga. É o momento de você realmente agora se entregar para Jesus. Porque chega de ser folha seca. Mostra os seus frutos. Aquilo que você realmente é, que você realmente tem. Sem mostrar para os outros que você não é. Você não é isso que você está mostrando para o povo. Você não é isso que você está falando para o povo. Você não é isso que auto se denomina. Porque tudo isso que você está mostrando é só uma figueira seca. Uma figueira seca sem frutos. Depois que Jesus profetizou sobre as guerras, houve 22 guerras entre as nações e 2 guerras mundiais. Não dá para citar todas, vamos ver as maiores depois que Jesus falou. O mundo não passou um ano sem ter uma guerra. Está em Daniel 12:4. Daniel, não conte a ninguém, sela o livro até o momento do fim. Aleluia. Dos carros, aviões, depois de
Centos e poucos anos para cá, o homem descobriu que ele é bom para descobrir as coisas. A maior invenção, há quase 200 anos, era a roda e o fogo. Mais de cento e poucos anos para cá, inventaram tudo. Há 20 e poucos anos atrás, não tinha celular, internet, tinha o videocassete. Vocês cabeça, hoje nós temos a tecnologia bem avançada. Os carros de guerra correram rápido pelas ruas, incluso as praças, em todas as direções. Parecem tochas acesas, correm como relâmpagos. Naum viu os carros batendo com faróis à noite. Profecias futuras. Então viram os chips, as células tronco, as clonagens, a tecnologia se multiplicando. Lá em Mateus 24:9. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Isso não está acontecendo hoje? Perseguições religiosas. Está lá em Marcos 13, 9, 10, 11, 12. Os princípios das dores não é a grande tribulação. Os fiéis e verdadeiros vai ser perseguidos se não cessar as guerras. Diz também que se não casar os gays, vai ser preso se pregar a verdade, cadeia nele. A Bíblia é homofóbica. Se discriminar a cadeia, chamar de pecado o que é pecado, vai ser crime. Aí vem os PNADH 1, 2 e 3, Projeto Nacional de Direitos Humanos, da ONU. Por isso a aprovação dos casamentos homossexuais não é do Brasil, é global. Nós estamos vivenciando isso. Cada um tem que procurar os seus direitos. E nós não podemos julgar ninguém. Cada um vive a sua vida da melhor maneira que possível. Agenda global, os países vão vir aprovando da ordem mundial do governo único, que é da ONU. Eu não aceito trocar os 66 livros da Bíblia por poucos que vão à igreja, que vai manter a palavra genuína, está lá em Mateus 24:11. Mas Deus, Ele tem algo especial para mim e para você nessa noite. A Bíblia diz que os falsos profetas vão enganar muita gente. Lá em Mateus 24:5. Vão aparecer fingindo ser o Messias. Um dos sinais do retorno de Cristo, lá em Mateus 24:48, Mateus 24:50, está se cumprindo em nossa geração. Observe isso, Apocalipse 12, 1 e 2. O princípio das dores, em 1948, começa os cumprimentos depois que a figueira brotasse. Jesus usa a mulher grávida como um grande sinal de retorno. Cada um desses sinais é uma contração de dor. As contrações começam no último mês. A mulher está gemendo. Hoje não passa um ano sem terremotos, contrações. Em 2012, já aconteceu mais de 250 mil terremotos. Desde o abalo do sismo, pequeno e grandes catástrofes. Os geólogos estão preocupados porque as placas tectônicas têm se movimentado de tal maneira que em alguns momentos no futuro todos resultarão em choques simultâneos, produzindo terremotos mais devastadores de nível mundial. E a Bíblia profetiza um terremoto de 13 graus na escala Richter. Hoje só vai até 9.
Acontecem diariamente sinais de guerra, dores de parto, de fome, pestilência, terremotos, tempos difíceis, sinais da pregação do Evangelho. Lucas 21, 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Se você permanecer firme, levantar a cabeça e falar o que está acontecendo, você vai ultrapassar essas barreiras e você vai ser um vencedor. Quando as dores do parto intensificarem, fique atento ao céu. Vai orar, acorda do sono. Muitos serão comprimidas nos próximos 90 anos. Aí tudo acaba. Um novo céu, uma nova terra. Você está preparado para subir com Jesus hoje? Ou está distraído? Sem fruto. Primeiro ser o reino. Lá em Lucas 17, 21. Nós somos o reino de Deus, não terem nem de ser. Eu sou o reino de Deus, não é visível. É não ter e nem ser. Eu sou o reino de Deus, que não é visível. Lucas 24, 46 a 47. Esse é o evangelho do reino. Arrependimento e perdão de pecado. Segundo, viver o reino. Em Romanos 14, 17 e 18, justiça, paz, alegria no Espírito. 1 Coríntios 4, 20, não é em palavras, em virtude e poder. Terceiro, ter o reino literal de Deus. Aspecto cultural milênio, a cultura de Deus em todas as nações. Em um só rei, um só Senhor. Zacarias diz, um só será o seu nome. O governo único é Cristo. O único homem que vai reinar antes de Cristo é o anticristo. Apocalipse 21, 6. O diabo vai ser solto porque tem gente que não vai aceitar o reinado de Cristo. Vão ser enganados. Aí vem o juízo final. Viver e possuir o reino só quem foi um bom cristão na terra. Quem venceu ao que vencer, deixarei que se assente comigo no meu trono e reine ao meu lado. Tudo no reino é milenar e é conquistado por força e violência. Lá em Mateus 11, 12. Então não é salvação. Salvação é pela graça, pelo reino de Deus e por esforço. Quarto, viver no reino depois dos milênios, Apocalipse 21, 11. O que acontecerá? Segundo Pedro, obras. O milênio não é externo, mas é o reino de Deus, é eterno. Apocalipse 11, 15. Salmos 145, 13. Daniel 4, 3. Mateus 6, 10. Deus está falando para mim e para você nessa noite. Que precisamos acordar para a vida. A vida é cheia de dores, de angústia, de tristeza, de vazio, de lamentações, de desespero. Às vezes somos julgados, somos condenados, sem ter uma réplica. Quando arguimos alguma coisa, nós pedimos a Deus e esperamos. E às vezes a coisa não acontece naquilo que nós achamos que poderia ter acontecido. Olha, eu quero dizer uma coisa nessa noite. Nós estamos enganando a nós mesmos. Se a gente não despertar e não achar que ainda não acabou, porque não acabou. A guerra, rumores de guerra, vai haver fome,
vai ter até alimento, você não vai ter como adquirir. A água vai acabar. A temperatura vai aumentar. Vai ser uma grande guerra física, material, financeiro e espiritual. Só ficarão aqueles que realmente não são folhas, não são aparência de bonito, de falácia, de sabedoria, mas são aqueles que realmente, diante de toda essa luta, de todo esse desespero, eles manteram o seu fruto e as suas flechas na sua aljava. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite e prospere cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus.